Ok, então vamos começar os nossos primeiros projetos. Então, deixa eu ver aqui. Quem já fez alguma coisa em Java? Porque eu esqueci. Quem daqui já trabalhou com Java porque repetiu e aí teve o tempo do semestre para poder fazer algumas coisas, e quem ainda nunca fez nada? Nunca fez nada, né? E tu, já fez alguma coisa em Java? Mas tu fizeste? Tu fizeste com quem a disciplina? Aí tu fizeste algumas, mas não foi suficiente, a prática foi pouco e não deu certo. E vocês aqui? Mesma coisa? Nunca fez nada, né? Então vamos do zero. Deixa eu ver o que foi que eu instalei aqui. O que é que vocês têm de IDE na máquina de vocês? Todo mundo tem Eclipse? Ok. Então, primeira coisa que é importante que vocês façam direito, que eu vi muita gente fazendo errado. Quando vocês forem criar um projeto, vocês têm que criar o projeto dentro do repositório de vocês. Porque se vocês criarem em qualquer outro local, vocês vão ficar feito barata doida perguntando: cadê o projeto? Onde é que estão as coisas? Onde é que eu coloquei meus arquivos? Tá? Então, primeiro vocês têm que situar na máquina local, ou seja lá onde é que vocês estão, onde é que está o projeto de vocês. Seja pelo gerenciador de arquivos, vocês vão caçando onde foi que vocês colocaram. Seja porque vocês decoraram o path, mas vocês têm que saber onde é que está o projeto. No meu caso, eu normalmente coloco ele dentro da pasta do Dropbox, Git, Cena. Pronto. No meu caso, essa aqui é a pasta que tem o meu repositório. Vocês têm que localizar ela, saber o caminho para ela. Então, encontrados, algumas pessoas me pediram para fazer um rememoramento de alguns comandos que ou a pessoa esqueceu ou estava com dificuldade. Então vamos lá. Guia rápido. É bom que a gente guia rápido. É bom que vocês já lembram algumas coisas, tá? Ctrl KT. Então, para que é que serve o git init? Quem sabe? Git init serve para... A gente nem usou, né? Tá. O git init serve para inicializar um repositório na pasta local. Então, quando eu não preciso necessariamente ter a internet para fazer o meu versionamento de código. Você não precisa publicar os seus códigos ou as versões dos seus arquivos na internet. Qualquer coisa que tenha, que seja texto, encaixa bem com Git. Por exemplo, .doc você vai conseguir versionar, mas não vai funcionar 100% porque ele não vai conseguir, por exemplo, fazer um diff para verificar quais são as alterações que teve de um arquivo para o outro. Porque o Git funciona bem com texto, com código, Markdown, LaTeX, esse tipo de coisa. Então, se você tiver qualquer pasta, eu quero criar aqui na pasta temp, eu quero criar um versionamento de código independente da internet, então eu posso dar um git init. Pronto, ó. Ele cria essa subpasta. Vale, meu Deus, por que vocês não falaram que estava torto? Todo mundo olhando descangotado pro negócio e vocês não dizem nada. Então, dentro da pasta temp, ele cria esse .git, que é a pasta onde ele vai colocar todos os dados do versionamento de arquivos. E pronto, eu posso add mac2, eu posso fazer todo o processo -m, primeiro save, posso fazer todo o processo de adicionar, comitar e voltar no tempo, caminho de tempo alternativo. Se eu quisesse enviar para a internet, é que eu precisava de um remote, de um vínculo com o repositório remoto. Aí eu preciso em algum desses servidores de Git, né? Por exemplo, GitHub, GitLab, Bitbucket, todos eles fazem o mesmo papel, que é servir de repositórios remotos. E aí eu precisaria daquela linhazinha, que seria o git remote, origem, git add remote origem
URL. Então, isso daqui é o que pega. Se você pegar esse comando e copiar ele aqui dentro, você vai dizer para o teu repositório local onde é o teu repositório remoto. Vincula o repositório local no repositório remoto. Quando é que eu não preciso fazer isso? Você não precisa fazer isso se você der um git clone. Lembra do git clone? Porque o git clone tanto copia o repositório remoto para pasta local. O git clone já deixa eles vinculados. Então, se você cria na internet, colocando aquele readme que a gente fez assim, não foi? Cria marcando readme e clona. Na hora que você clona, você já cria a pasta local e os dois já estão vinculados. Quem lembra para que serve o git add? Exato. Path. Para marcar os arquivos que serão versionados. Os salvos, né? Para que serve o git commit -m mensagem para salvar a versão local. Salva uma versão com todos os arquivos marcados. Para que serve o git push? Envia os commits para o servidor remoto. Para que serve o git pull? Lembrando que isso aqui está no repositório de vocês. Vocês podem copiar, mas vocês podem abrir o repositório da disciplina e vai estar lá dentro do semana 1, episódio 2, prática de Git. O pull, ele puxa, tem as novidades do repositório remoto local. Faltou alguma? A gente poderia usar o git log, ver o histórico de commits. Então, se eu der um git log aqui, ele vai mostrar. Não fiz nenhum commit. Tá vazio? Ele não salva partes vazias. Tá vazio, ele não salva partes vazias. .txt. Pronto. Git log, aí ele mostra os commits. Primeiro save tem esse endereço. Então, se eu quisesse voltar para ele, eu usaria esse endereço. Ok. Já matamos a saudade. Mais alguma coisa que vocês ficarem em dúvida durante a semana, que vocês foram fuxicar ou não? Não, né? Então, bora lá. Então, por questões didáticas, eu vou criar sempre uma pasta nova para colocar os arquivos daquela aula. Então, vocês me veem criando por aqui, mas eu poderia criar por qualquer lugar. Dropbox, cadê? Gits, Cena, PO, e eu vou criar uma pasta para hoje. Hoje é semana 2, episódio 1, Java Hello. E aí eu vou criar os meus códigos dentro dessa pasta para ficar organizadozinho, vocês podem ir acompanhando pela semana. Então, se eu abrir o Eclipse, vocês que já sabem onde é que está a pastazinha de vocês, vocês podem fazer a mesma coisa. Abra aí o Eclipse. Vocês podem colocar o Workspace em qualquer lugar, que nós não vamos usar o Workspace, a gente vai sempre criar o repositório no canto específico, ou seja, criar o projeto dentro da nossa pasta. Lancem aí o Eclipse.
O Eclipse social é muito pesado. Até que eu aumento esse negócio aqui. Ok. Pronto. Então, a gente pode criar um arquivo dentro da pasta, colocando arquivo novo no Eclipse, Java Project, e o path do arquivo você vai colocar ele dentro do seu repositório, ok? Então você desmarca isso daqui e escolhe para ser o path lá dentro da sua pasta, mas não coloque ele jogado não, identifique qual é a atividade, qual é a semana. Então, por exemplo, eu vou lá abrir a minha pasta Dropbox, cadê onde é que é o meu? Gits, cena, PO, eu vou colocar dentro da pasta de hoje, que é a semana 2. Porque aí quando eu salvar os meus arquivos no Eclipse, eles já vão estar no canto certo, que é dentro do meu repositório na pasta certa. Se você só jogar lá sem marcação de semana, ou sem marcação de dia, ou sem marcação de aula, vai ficar uma bodega com arquivos por todos os lados e você não vai ter uma sequência lógica daquilo ali. Então, você pode fazer a mesma coisinha aqui, semana 2, episódio 1, e aí você pode clicar em Finish him. Quando ele perguntar sobre módulo, tanto faz, você pode criar ou pode não criar, não vai mudar nada para você não. No Eclipse você se livra dos projetos antigos para que eles não atrapalhem o que você está fazendo, mandando fechar. Você vai aqui em algum local e tem Close Project, aí você fecha os projetos, porque é muito comum você estar trabalhando em uma coisa e aí você muda para outro projeto e manda rodar e você acha que está rodando o projeto novo, quando na verdade está rodando o projeto antigo que foi o último que você executou, ok? Aí você vem aqui com o botãozinho direito em Source, tá? É aqui que você vai criar os seus códigos dentro de Source, e você vai colocar aqui novo projeto Java. Se você tiver em outra IDE, você vai ter que aprender como é que funciona na sua IDE, é só olhar na internet que não falta material para Java. Eu vou chamar o meu aqui de controlador, controller. Qual é o que aparece aqui para vocês? É o 11, é o 8, é o 10, é o 9? 12? Está melhor do que eu. O teu é o que? 8? Tudo funciona igual. Pelo menos para o nosso nível aqui, tudo funciona igual. Não quero módulo. Eu criei a coisa errada. Pera. Eu botei o nome, eu acho que eu não li. Vamos de novo. Novo. Eu criei outro projeto Java, foi mal. Nova class controller. Ele pode marcar, não, vou fazer sem. Pronto, ele criou aqui um projeto, um arquivo chamado controller e uma classe chamada controller. Então vamos lá, primeira coisa, em Java é obrigatório que tua classe, que é pública, tenha o mesmo nome do arquivo. Isso daqui é uma obrigação da linguagem. Então, se você trocar um nomezinho aqui, eu vou chamar agora ela de pessoa. O Eclipse vai logo reclamar: ei, ou você muda o teu arquivo para pessoa.java, ou você muda o nome da classe para controle, porque a classe pública tem que bater com o nome do arquivo. Esse público ele se refere à visibilidade, mas mais à frente nós vamos ver com calma a questão do controle de acesso. Mas esse público significa para a gente que essa classe pode ser encontrada por qualquer pessoa que veja esse arquivo. Essa classe é pública nesse arquivo, então qualquer pessoa que consiga enxergar o arquivo vai conseguir enxergar a classe. Por exemplo, se eu criasse uma outra classe do tipo private
class escondido. Alguém que consiga enxergar o arquivo não conseguiria enxergar a classe. Acho que não precisa nem private. Okay. Não conseguiria enxergar essa classe. A pessoa que esteja de fora desse pacote, de fora desse grupo de trabalho. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente aprende é a classe tem que ter o mesmo nome do pacote. A classe tem que ter o nome do arquivo. Vamos entender o que marmotas é uma classe. Vocês, quando eram pequenos, vocês já brincaram? Vocês já viram aquelas forminhas de plástico que a gente usa para fazer gesso e chocolate? Vocês nunca fizeram isso, não? Umas forminhazinhas de plástico transparente que a gente bota chocolate ou bota gesso e fica desenformando e brincando com aquilo. Vocês nunca fizeram isso na vida, não? Não, professor, eu nasci na época de celular, então tudo que eu sei é Angry Birds e etc. Alguém já fez isso? Ó, a gente que teve infância, não tiver infância não, esse pessoal aqui. Então, uma classe, ele é um molde de criação de entidades. Okay? Então, por exemplo, quando você tem a sua forminha que cria chocolates, você vai encher aquele negocinho de chocolate, você primeiro derrete chocolate no fogo com um monte de criança gritando, posso pegar, posso lamber? Não espera ficar pronto. Aí você coloca os chocolates nas forminhas, mesmo que todas as forminhas sejam iguais, e aparentemente todos os chocolates que você faz sejam iguais, eles não são iguais. Primeiro, se a gente pensar em objetos ou em chocolates, eles não são iguais porque eles são diferentes. A resposta está óbvia. Mas eles não são iguais porque eles têm propriedades diferentes. Por exemplo, esse chocolate e esse estão em locais diferentes da mesa. O fato de estarem em locais diferentes, ou terem pesos diferentes, ou terem qualquer atributo que os diferencie, faz dele entidades diferentes. Por exemplo, se você morder a perna de um, a perna do outro vai desaparecer? Não. Se eles fossem iguais, se eles fossem o mesmo chocolate, na hora que você comesse a perna de um, o que ia acontecer com a perna do outro? Ia sumir também. Então, objetos iguais são objetos que são o mesmo objeto. Objetos diferentes são objetos que são objetos diferentes, mesmo que eles tenham aparentemente propriedades iguais. Por exemplo, vamos começar a brincar aqui e vocês vão entender. Eu vou trocar isso daqui de nome de controle para pessoa. Nós estamos criando uma classe que vai ser o molde para fazermos vários objetos. Então eu vou aqui renomear. Vou criar aqui uma... Eu gosto de gato, mas eu já usei gato semestre passado. Alguém tem cachorro aqui? Tu tem cachorro? Só tu tem cachorro? O resto de vocês tem o quê? Hã? Eu matei muito gato semestre passado. Minha mulher ficou triste, só em código, tá? E aí pediu que eu usasse outro animal. Vocês querem outro animal? Alguém já teve peixe aqui? Ninguém dá nome pra formiga. Olha, a Alexia passando ali. Vai ser gato, tem como fugir disso não. Bora lá. Olha, na hora que eu tentei mudar, ele disse, ei, mude o nome do arquivo. Tá certo, mudei o nome do arquivo. Então, o teu gato aqui, o teu molde de gato, a tua classe que vai servir de molde de gato, tá pequeno, pessoal, vou ver se eu aumento aqui. Ela tem atributos, ou seja, atributos elas determinam o estado da entidade e comportamentos que determinam o que a entidade faz. Então, uma coisa que todo gato tem um nome. Então, vocês vão lá, quando vocês estiverem lendo a apostila, é assim que a gente escreve. String name. Gatos têm um nome. Outra coisa que gatos têm: vidas. Todo gato nasce com 7 vidas. Não preocupe não, vai dar pra gente matar bem muito antes dele morrer de verdade. Okay. Então, isso daqui são os atributos que definem o gato. Em Java, como ele é uma linguagem orientada a objeto, puramente orientada a objeto, tem outras mais fortemente orientadas a objetos. Mas ela, diferente, por exemplo, de Python, de C++, ela precisa, se eu quiser criar um método main, que ele esteja dentro da classe. Então, vocês podem criar um método main assim, vocês escrevem main, dão um Ctrl espaço e ele já vai sugerir. Você quer um método main? Você diz, sim, eu quero um método main. Vocês vêm do Python, né? Vocês faziam main no Python? Não, né?
faziam não, mas tem. Se você tá, eu vou criar aqui, tá? No Python tem. Vou fazer aqui em qualquer lugar só por exemplo. Teste.py. Normalmente a gente faz assim. Defmain. E aí você faz print olá mundo. E existe um joguinho para você saber se esse teu arquivo .py está sendo utilizado para execução ou como biblioteca. Vocês trabalharam com vários arquivos em Python? Não, né? Então, o arquivo principal, o arquivo que vai ser executado, a gente faz isso daqui. Se name foi igual... ele já copiou para mim. Se name foi igual a main. Não é uma obrigação, ok? Não é uma obrigação, mas só para dizer que main é uma palavra tipo universal, como se fosse o ponto de partida de quase todas as linguagens. Se eu tivesse em C, eu teria que fazer int main. Da mesma forma, se eu tivesse em C++, ou se eu tivesse em Haskell, ou se eu tivesse em qualquer outra linguagem, tá? Então, main é um ponto de partida universal. Então, quando você executar o teu código, ele vai sair procurando por esse pedaço de código bem aqui, que é uma função. Depois a gente vê o resto das coisas. Que pode receber parâmetros, mas o início do nosso código funciona aqui, o início da execução do nosso código. Então, até aqui eu só criei uma classe gato, que tem nome e tem vidas. E agora eu posso começar a criar os meus gatos. Em Java, tudo é dinâmico. Então, se eu quiser criar um objeto, eu preciso criá-lo dinamicamente. Espera aí, eu estou me acostumando ainda com o Eclipse. Sai. Pronto. Então, eu posso fazer assim, ó. Gato. Nome de um gato aí, de vocês. Nunca teve gato, não? O nome do teu gato era gato? Gato. Ok? Em Java, se você fizer isso, você não está criando um gato. Em Java, se você fizer isso, você está criando uma referência para o gato, ou seja, uma variável que vai poder saber onde o teu gato está quando ele for criado. Isso aqui não é um gato. O gato só é criado quando você, em Java, faz isso daqui. New gato. Pronto. Agora o teu gato foi criado e o teu gato foi salvo nessa variável. Se eu fizesse só isso daqui, new gato, eu estaria criando um novo gato, mas não estaria salvando o nosso gato em canto nenhum. Ele iria para o lixo e iria ser coletado pelo coletor de lixo do Java. A referência ia se perder. Então, aqui eu tenho uma variável, um objeto gato que foi criado e foi salvo bem aqui. Então, um gato, ele tem duas coisas, que é o quê? Nome e vidas. Nós podemos acessar os atributos de uma variável fazendo assim, gato, ponto. Ops, o nome do gato dele é gato. Gato. E aí o Java já completa para gente. Eu tenho o nome do gato, e o nome do gato vai ser gato. Qual é o sobrenome do gato? O sobrenome da família? Barbosa. É o gato Barbosa. Agora o nosso gato tem nome. Ou seja, você já tem um certo vínculo emocional depois de dar o nome para o bichinho. Tá certo? E o nosso gato? Teu gato começou com 7 vidas, normal? Ok. Teu gato tem 7 vidas. Vamos separar agora o que é um objeto do que é uma referência. O objeto foi criado nessa invocação aqui. O objeto é um pedaço da memória que guarda todos os atributos e sabe que aquilo dali é um gato. Esse é o objeto. Então, o objeto é um pedaço da memória, é uma parte da memória. A referência é a variável que sabe aonde está esse pedaço da memória. Se eu fizer isso daqui,
Vou criar aqui um novo gato, o gato risonho. Só que eu não vou dar um new. Eu vou fazer risonho, receber gato. Aparentemente, se você estivesse trabalhando com inteiros, né? Cadê? Você fizesse isso daqui em Python, x recebe 5. Aí você vai lá e faz y recebe 7. Se você fizer x recebe y, o que é que vai acontecer? Isso daqui são duas variáveis diferentes ou é uma mesma variável com dois endereços? São duas variáveis com o mesmo endereço. Repeti a pergunta, tá? Que até eu mesmo errei. Eu tenho quantos endereços de memória aqui? O que vocês acham? 2 endereços de memória. Então, na hora que você faz x recebe 5, ele diz, opa, 5 é um inteiro, cria endereço de memória para guardar um inteiro, ok, criou um endereço de memória para guardar um inteiro, o que é que eu vou colocar dentro dele? 5, aí vai lá no endereço de memória e coloca o 5. Opa, y recebe 7, cria um endereço de memória para guardar, o que é isso? Opa, outro inteiro, outro endereço de memória, coloca o 7 dentro desse outro endereço de memória. Na hora que você faz essa atribuição aqui, como você está trabalhando com primitivos, com inteiros, ele diz, beleza, pega o valor de y e coloca lá em x, mas mesmo assim eu tenho 2 endereços de memória, x e y são diferentes, porque aqui a gente está trabalhando de primitivos. Se você estivesse trabalhando com primitivos, ou seja, inteiros, strings, floats, char, em Java funcionaria a mesma coisa. Int x recebe 5, int y recebe 7, ou int y recebe x. Aqui, como são primitivos, eu tenho 2 endereços de memória, eu tenho 2 variáveis. Só que aqui eu não estou trabalhando com primitivos, aqui eu estou trabalhando com objetos. Então, objetos, eles só são criados na hora que eu faço a invocação explícita do new. Então, na hora que você faz o new gato, o gato nasce. Na hora que você atribui, você salva o endereço desse gato em alguma variável. Se a gente tivesse em Python, a mesma coisa que em Java. Se eu estivesse trabalhando com objetos gato, x recebe gato, y recebe x, mesma coisa. Mesmo que eu não tenha explícito o new, porque o Python não usa, eu tenho 2 variáveis para guardar a mesma coisa, um gato. O que é que isso significa? Que se eu comer uma perna do gato, mesma cor do chocolate, se eu comer a perna do risonho, o gato vai ficar sem perna, porque são o mesmo objeto referenciado por 2 variáveis distintas. Então são 2 variáveis distintas que estão olhando para o mesmo endereço de memória. Vamos fazer o teste? Vamos comer uma perna dele. É porque são gatos de chocolate, vocês não estão entendendo. São gatos de chocolate. Minha esposa adora gato, ela odeia quando eu faço essas piadas. Então vamos lá. Risonho, ponto, vidas, menos 1. Vocês usavam isso daqui em Python, menos igual? É a mesma coisa que risonho.vidas recebe risonho.vidas menos 1. Ponto e vírgula. Então o que acontece se eu imprimir se eu imprimir a quantidade de vidas de gato, ponto vidas, quanto vocês acham que vai aparecer? Rodem aí, descubram aí para mim, ó. Não é para ser 0, é para ser 6. Vejam aí o que foi que vocês erraram de detalhe.
cria um outro objeto agora. Ao invés de copiar o objeto anterior, cria aí outro objeto. Então, segundo grande aprendizado na nossa vida, para hoje, o primeiro é que o nome do arquivo tem que ser igual ao nome da classe principal. O segundo é que objetos em Java só são criados quando explicitamente nós damos o new. Deu certo aí? E aí, é o mesmo gato ou não? Vocês testaram aí? O que vocês estão pensando? Ah, tá. A gente roda bem aqui nessa setinha verde aqui, ó. Aquela setinha verde ali. Roda. O que eu vocês criam um método BIA, bota em cá, caminhar.
esse lance de erro de sintaxe, conteúdo e tal, vocês praticam direitinho, no instante vocês se acostumam quando vai. Tem que ter, assim, às vezes as pessoas dizem assim, olha, eu aprendi a linguagem, mas não aprendi o paradigma. Java é fácil, Java é só praticar. Não tem mágica não. Bom, lembrando do nosso combinado. Vocês vão ter que ler a apostila. O que a gente vai fazer aqui em sala, só a parte prática e divertida. Eu acho que vocês não querem que eu venha para cá ficar abrindo slide para vocês, né? Então vocês vão ter que ler e seguindo a disciplina. Então bora lá, vou miar aqui com vocês. Isso daqui são atributos, eles definem o estado da tua entidade. A tua entidade também tem comportamentos, que a gente define como métodos. Um comportamento, ele tem um tipo de retorno, por exemplo, miar não me retorna nada, faz algo. O nome é miar, é a ação que ele executa, e ele não recebe nenhum parâmetro. Então, o gato mia, o cachorrinho late, é da época de vocês? Não, né? Miau. Tá aqui o miado do gato. Miar é um método, olha aqui os parênteses, que não recebe nenhum parâmetro e não retorna nada, mas ele faz algo, que é miar. Então, se eu pedir para o gato miar, eu posso invocar da mesma forma que eu invocava alguns atributos, através do ponto. Eu posso dizer, seu gato miar. E aí quando eu mandar nosso amigo gato miar, miau, o gato mia. Se eu mandar o gato fingir de morto, gato não sabe fazer esses truques, sabe? Tem uns gatos espertos, né? Uns gatos. Toda vez que o gato finge de morto, a quantidade de vidas dele, em Java é desse ponto, vidas menos 1. Ok? Só que o meu gato, ele é esperto. Se ele fingir de morto 7 vezes, aí ele não mia mais. Então, vocês lembram de Fielce, né? Em nome de Jesus. Se desse ponto vidas for maior do que 0, então o nosso gato mia. Então, quantas vezes eu consigo fingir de morto e miar? 7 vezes. Depois disso ele não mia mais. Então, já estou usando várias besteirinhas do semestre passado. Int recebe 0 e menor do que 10 e mais. Então eu vou fazer 10 vezes gato ponto fingir de morto e gato ponto miar. Então, pessoal, eu não vou dar uma aula de FUP em Java, não é a ideia. Então vocês vão lá, meu Deus, como é que eu faço um for, como é que eu faço um if else, tudo aquilo que vocês aprenderam, eu devia ter aprendido em Python, vocês vão estudar para se tornarem proficientes. Então vamos aqui só entender como é que essa montagem funciona, tá? Então, essa montagem diz o seguinte, vamos relembrar. Eu criei uma entidade que se chama gato. Por ser uma classe, significa que ela é um molde para a criação de novos objetos. Nesse caso, eu criei um único objeto, porque eu dei um único new, e esse objeto que eu criei, eu salvei dentro da referência gato, G-H-A-T-H-O. Esse objeto, ele tem um nome e uma quantidade de vidas, que são os atributos, determinam o estado. Aquela coisa que eu falei. Se eu criar um novo gato, só para a gente... Gato 2. O gato e o gato 2 têm o mesmo nome? Sim ou não? Ops, aqui é 2, né?
O gato 1 e o gato 2 têm o mesmo nome? Tem. Tá aqui, ó. Gato Barbosa. Tem a mesma quantidade de vida? Sim. Mas são o mesmo objeto? Não, são objetos diferentes. Nesse new eu dei uma alocação de memória, que foi salva nessa variável. Nesse outro new eu dei outra alocação de memória, que foi salva nessa outra variável. Eles coincidentemente têm o mesmo nome, coincidentemente têm o mesmo número de vidas, mas são objetos diferentes. Por isso, se eu perguntasse, ei, gato é igual a gato 2, em Java significa, eles são o mesmo objeto? A resposta seria, não, não são o mesmo objeto. São objetos diferentes. Se eu perguntasse gato.name agora se eu perguntasse assim, equals, o nome do gato 1 é igual ao nome do gato 2? Aí a resposta seria sim. O gato em Java é estranho mesmo, né? O gato.nome é igual ao gato 2.nome? Sim, os nomes são iguais. Porque em Java, esse operador igual, ele só funciona com primitivos. Se você fizesse isso daqui, você estaria perguntando, o endereço de memória dessa string é o mesmo endereço de memória dessa string? Ou seja, as duas strings são o mesmo objeto? A resposta seria não. O gato tem um endereço de memória, que tem um string que tem um endereço de memória, e o gato 2 tem um endereço de memória, que tem um string que tem o mesmo endereço, o outro endereço de memória. Os dois têm o mesmo endereço? Não. Então, se você quer tentar a igualdade, vocês vão ter que fazer de outras formas, e isso a gente vai aprendendo aos pouquinhos. Então, terceira coisa importante, esse igual pergunta se os objetos são o mesmo objeto. Ou seja, se eu comer a perna de um, a perna do outro, some? Se eu tirar um caractere dessa string, a outra string some? Nesse caso aqui não, são strings diferentes, porque estão em diferentes endereços de memória. Então bora lá, vamos fazendo aqui a nossa recapitulação. Em Python, a gente tinha um outro modelo de for, que também existe no Java, mas não nesse nível que nós estamos. Aqui eu só quero executar 10 vezes a mesma coisa. Em Python eu faria como? For i in range 10. É assim? Faça 10 vezes, né? Faça o i assumir de 0 a 9. Mas em Java a gente não tem essa instrução desse formato. Em Java, como ele herda do C a ideia, o modo de sequência dele é mais ou menos assim. Para i, começando do 0 até i menor do que 10, fazendo i aumentar de 1 em 1, esse mais também pode virar mais 1. I começando de 0, i menor do que 10, i de 1 em 1, o gato vai fazer duas coisas. Primeiro ele vai fingir de morto e depois ele vai miar. Então, aqui nós temos atributos e esses dois aqui nós temos métodos. Atributos determinam o estado, métodos determinam o comportamento. Ok? Então, bora lá. Está aqui os nossos atributos, estão aqui os nossos métodos. Ele não retorna nada, não recebe nada, mas ele faz algo. O que é que o miar faz? Imprime miau. Só que ele só imprime miau se o gato estiver vivo. Ok? Se a quantidade de vidas do gato for maior do que 0, então ele imprime miau. Se não, ele não imprime nada. Ou eu posso usar o meu else aqui. Else. Como é que um gato morto faz? Pronto. Tá aqui um gato morto. Se o gato estiver vivo, ele imprime miau. Se estiver morto. Tá. Isso daqui é o tipo de retorno. Em Python, quando vocês tinham funções, vocês não precisavam fazer isso. Você podia fazer assim,
def miar. E aí você dava só o print miau. Mas como você não está retornando nada, ele vai entender que essa função não retorna nada. Em Python você poderia inclusive retornar coisas diferentes. Por exemplo, aqui x, aí você faz se x for igual a 1, print miau. If x igual a 2, retorne 1. Else retorne banana. Em Python você podia ter esse tipo de aberração. Uma função que uma hora não retornava nada, só imprimia. Outra hora retornava um inteiro. Outra hora retornava um string. Em Java, em C, C++, em várias linguagens você não tem essa opção. Você tem que dizer o que é que a função faz. Aqui você está dizendo que a tua função nunca vai retornar nada. Então não faz sentido aqui no meio da função, no final dela, você meter um return miau. Porque o return devolve algo para a função que fez a invocação. E aqui você já está definindo na assinatura da função que ela não retornará nada. Então void é para dizer que ela não vai retornar? Void é nada. Você poderia usar o void aqui dentro. Não sei se em Java pode, né? Em alguns deles pode. Não, aqui em Java não. Mas tem linguagem que quando você não vai receber nada, você coloca void. Por exemplo, em C, você poderia colocar o void só para avisar que não vai receber nada. Então, obrigatoriamente, você tem que ter o tipo de retorno. É assim que ele identifica que é uma função. Você tem que ter um tipo de retorno, você tem que ter o nome de uma função e você tem que ter os parênteses. Vamos para mais algumas coisas importantes, tá? Professor, por que você não faz uma lista com todas essas coisas importantes e coloca num slide para a gente ficar lendo e a gente lembrar de tudo isso? Porque vocês têm a apostila para ler, vocês vão ler a apostila. E vocês, conforme forem lendo a apostila, vocês vão grifar o que é que vocês acham que é importante. Entenderam como é que funciona? Eu não vou ficar trazendo slide, não. Se vocês quiserem slide, na internet tem milhares de slides de Java, tá? O nome das classes em Java, ele tem que começar com letra maiúscula, tá? Então, se vocês começarem com letra minúscula, vai funcionar, mas não é a convenção. Ok, então temos miar, fingir de morto, e o nosso gato aqui, que começa com 7 vidas. Então, quantas vezes o nosso gato vai miar dentro desse for quando ele executar? 7 vezes? Ele miou 6? É porque aqui, enquanto vidas for maior do que 0. Então, ele vai miar para 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. É para miar 7? Teu gato está morrendo antecipado, deve ser ansiedade. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É porque ele finge de morto antes de miar. Por isso que são 6. Se fosse assim, primeiro mia e depois finge de morto, aí seriam 7. Ó, tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E os outros 3 são pontinhos. Ok? Então vamos lá. Façam outro método, brinquem um pouquinho, testem, bora lá. Esse é o tempo de vocês praticarem. Vou compactar aqui para caber tudo na tela, tá? Como é que aumenta esse negócio? F11? Não, F11 executa. Eu queria aqui um super... Não? Cadê tu, gato? Cadê o gato? Sumiu. Hã? Deixa eu ver se eu diminuo aqui para caber dentro. Tá aqui o nosso gato.
gatos que vocês estiverem guiando, aí vocês fazem outro método qualquer. Usa o mesmo modelozinho de quebra-cabeça que eles têm. O gato que vocês guiaram. Me ajudar a escutar essa operação que eu estou certo? Ah, tá. É só tudo bem. Pronto, agora que o gato de vocês ia, façam o gato fazer qualquer coisa, inventem aí o nome do método. Você não coloca dois pontos, só coloca dois pontos no final do comando. Só o if sozinho, os else sozinho não são um comando, a mesma coisa do for. O for diz faça quantas vezes, mas ele diz o que. Depois dos comandos é que você coloca a mesma coisa aqui. O if ele diz se banana.
existir. O gato nunca vai morrer. Porque toda vez que ele fica de morto, a vida dele fica em 1 e não diminui em 1. Capiche? O gato vai ficar andando para sempre. Ele criou muitas vidas aqui. Tipo, ele não criou, né? Tipo, ele já definiu, mas ele só criou Pessoal, olha aí pro meu código. Onde é que eu estou dizendo que o gato tem 7 vidas? Qual é a linha? Qual é a linha que eu estou dizendo que o gato tem 7 vidas? A linha 19. Na linha 19, eu atribuo o valor 7 para a variável vidas. Mas em que momento esse inteiro que guarda as vidas está sendo criado? Em que momento na linha vidas? 6, né? A linha 6 é o molde que cria. Em que momento você está criando o gato? Na 17. Na linha 17, quando eu crio o gato, ele cria toda a memória para guardar o gato. Ou seja, ele cria a string e ele cria vidas. Se ele cria na 17, qual é o valor de vidas na 17? Em Java, ele começa com os valores default. Qual é o valor default que você já acha que o inteiro tem? O valor padrão do inteiro. 0. Então, quando ele é criado lá na linha 16, o valor de vidas é 0. É lá que são criadas as variáveis. Então, você cria 0 e depois atribui para Beto Barbosa e vidas para 7. Então, a tua variável vidas ela é criada na hora que o gato é criado. E ela vai sendo manipulada conforme o tempo. Então, vamos acompanhar aí o que acontece com vidas. Linha 17, vidas é criado. Começa com 0. Linha 19, vidas vai para 7. Aí você vai lá para a linha 21 e ele chama miar. Aí você pula para dentro do método miar. Qual é o valor de vidas da primeira vez que ele entra no miar? Qual é o valor de vidas quando ele entra no miar pela primeira vez? É 7, porque você não colocou 7, né? Vidas lá embaixo. Então, quando ele entra no miar, você tinha acabado de colocar vidas para 7. Ele pergunta: vidas é maior do que 0? Sim. Então, ele canta, adocica. Aí ele sai, volta para o método miar e vai para o fingir de morto. Quando ele chega no fingir de morto, está vendo aquele menos antes do igual? Significa que a quantidade de vidas diminui em 1. Ou seja, o que era 7 vira 6. Vocês nunca debugaram na visão do curso? Vocês não sabem o que é um debug, não? Vocês nunca acompanharam o fluxo de execução quando você estava em Python, não? Nem semestre passado? Tá, então bora lá. Vamos ver como é que o computador executa o código. Se vocês clicarem aqui do lado do 17, com o botão direito, vocês podem colocar um breakpoint, que é um ponto de parada. Puf! Clique aí ó, tá vendo aqui essa bolinha azul? Então vocês podem clicar aqui no número e colocar um breakpoint. E aí vocês podem mandar executar o código no modo debug, que é o potozinho. Tá vendo aqui o potozinho? Bem miudinho? Aí vocês clicam aqui no potó. Então, ó, na hora que você clica no potó, você diz: eu quero jogar um potó no gato. Ok, switch. Pronto. Então ele mostra linha a linha dentro do fluxo de execução o que é que está acontecendo. Ok, vou executar agora a linha 17. Você tem uns botõezinhos aqui em cima que vão fazendo os passos, ó. Próximo dentro da função, então a gente vai clicar nesse daqui, ó. Próximo. Criei quem? Tá vendo aqui? Criei o gato. E o gato tem no nome, que é nulo, porque eu não criei nada ainda, e a quantidade de vidas que é 0. Próximo passo. O que é que eu vou colocar agora do nome? Beto Barbosa. Esse nulo do gato vai deixar de ser nulo porque eu vou atribuir um valor a ele.
Próximo passo, vidas que era 0, agora vai se tornar 7. Próximo passo, ele vai entrar no for. Então ele pergunta, ele começa, i é igual a 0, 0 é menor do que 10? Sim. Então vamos para dentro do laço. Qual o valor de i? 0. Nunca fizeram isso não? Primeira vez? Prazer, debug. Você não tem que ficar dando milhões de printfs. Então, a gente tem que o gato, ele se chama Beto Barbosa, e a quantidade de vidas é 7, o i é igual a 0. E agora a gente vai para dentro do método miar. O método miar, que é um método do gato. Então, para ir para dentro, a gente clica aqui nesse botãozinho, ó, Step Into. Ele foi para dentro do método miar. Olha que legal. O objeto gato, ele referencia como this. This é o gato. E qual é o nome do gato? Beto Barbosa, com a quantidade de vidas, 7. E ele pergunta, as vidas desse gato que está tentando miar é maior do que 0? Nesse caso, sim. Então ele vai executar o quê? Adocica e vai terminar o miar. Quando ele sai do miar, ele vai para onde? Fingir de morto. Aí ele vai entrar dentro do método fingir de morto. E ele vai fazer o que com fingir de morto? As vidas que eram 7 vão passar a ser 6, que foram alteradas. E agora ele vai continuar nesse loop, miando e fingindo de morto, miando e fingindo de morto. Nosso gato, que tinha 6 vidas, 7 vidas, agora tem 6. Todas as vezes que ele passa pelo fingir de morto, a quantidade de vidas diminui de 1. E aí, daqui a pouco ele para de cantar. Ó, dá para cantar mais uma adocica. Ok, acabou-se. Nosso gato não canta mais. Pelo menos agora ele não morreu de verdade, né? Ele está só fingindo. Olha que legal, nosso gato tem vida negativa, né? Tinha prestado atenção nisso, né? Nosso gato tem vida negativa. Então, façam o seguinte, criem um método, sei lá, carinho, ou biscoitinho. Aí toda vez que você faz um carinho, ele ganha uma vida. Até para suscitar o gato em você, depois que ele já aprendeu muito. Olha aqui o nome do teu computador direito. Coloca nova classe. Faltou o nome com letra mais. Isso pode ser gato mesmo. Não é GTA não, só o muito gato, é tão forte que não está testando. Brincadeira. Porque pega o teu código e traz pra cá lá. Tu tem que criar dentro do source, certo? Tu clicaste na conserta. Conserta, vai, gato. Apaga agora essa classe gato. Isso também tem que ser com letra maiúscula, tá? Esse print LN também está explicaria lá em print LN. Print. Um Tzinho aí, vamos mudar. Ok. Estamos fazendo método guiar, né? Vai seguindo os string, é tudo com letra maiúscula, tá? Gato amarelo. Bora lá, tentem fazer o gato de vocês ressuscitar. Cria um método dar carinho que faz ele voltar a 17 bits. Esse gato gosta. Gato gosta de carinho. Gatos são animais sociais. Você pode levar ele para passear no quarto. Isso é cachorro. O gato não gosta nada. O gato não gosta nada. O gato gosta de quê? Cagar na caixinha? Sim.
brincar com uma lagartixa. Aí o nível de felicidade dele é para sempre. Diz, agora está fazendo as coisas aí. Oh, sucesso, gatinho. Bora. Agora deixa eu se pegar de novo na cabeça. Pode ser? Já pode ser. Inventa qualquer coisa, vai, criatividade. Então, pessoal, no processo de aprendizado, nós temos várias etapas. Vocês estão indo agora para a segunda etapa. A primeira é ser capaz de ler o que nós escrevemos na tela. Então, aquilo que nós escrevemos na tela, mesmo que seja novo, não é mais tão alienígena. Você olha e aquilo que você lê, mesmo que você não decore, né, coloca um ponto e vírgula, alguma coisa assim, já faz algum significado. Aquele nível tem ideia do que é. Aquela atribuição verbo-verbosa tem igual no nome do lugar. Esse fora entende o que ele faz. Esse é um nível de aquisição puro de conhecimento, é a competência para compreender o que está sendo apresentado. Competência 2 de aprendizado é a manipulação. Você pega aquilo que você já absorveu, que você consegue entender, e você vai estar copiando e colando para ver se funciona. Se eu fizer esse for de novo aqui e colocar um 20, será que ele faz 20 vezes? Se eu pegar esse método fingir de morto e colocar um print aqui, será que ele vai ficar imprimindo, né, do fingir de morto? Então você pega as informações que você tem e você começa a montar, manipular e vendo se corresponde ao que você imagina que corresponde. E assim, esse é o level 2 de aprendizado. Conforme você nem vai perceber, mas conforme você estiver manipulando o tempo suficiente, você passa do 2 para o 3. Que você simplesmente olha e começa a criar. Eu vou criar um método aqui, coloco um método novo e as coisas vão saindo. Então, o processo criativo, ele nasce do processo de manipulação do que foi absorvido. Vamos lá. Cria um método, copiem a mesma fórmula, dê o nome do método de vocês. Peçam para ele fazer alguma coisa, guiar, imprimir, aumentar a quantidade de vidas. Pode criar um atributo, barriguinha. Toda vez que você dá comida, a barriguinha enche. Amanhã a gente vai fazer o gato russo. Eu sei que gato russo. É a melhor parte da disciplina é o gato russo que me ouve. Serve leite de soja ou tem que ser leite de vaca? Não sei.
beleza, tão bom com pouquinha gente, eu consigo ficar o tempo todo olhando o que vocês estão fazendo. Fingir, é só um menino, tem que ter uma parênteses ali. Depois do StringYarns. Está faltando a letra do escopo. Fecha parênteses, e abre chaves, encerrar. Isso não está aberto. Só o nome está errado, velho. Fingir. Tá falando fingir. 10. Tá faltando alguma. Exato. Os métodos, não, olha a implementação. Todos os métodos estão desencostados da parede, tá vendo? Os métodos estão encostados, então seleciona esses. Já começa aqui, ó. O teu else está desencontrado. Esse aqui não é do else, esse aqui é do. O for de lado, também for de lado. Passar a implementação direitinho. O método começa aqui e tudo dentro do método é entrado. Exato. Toda vez que você abre o escopo, você entra, toda vez que você fecha o escopo, você volta aí. Ligar, passa por aqui. A mesma coisa, o tá aqui. A mesma coisa, o deixa eu botar o código todo ali para copiar. Vocês irem vir aí com dados para vocês, eu vou no banheiro de volta no instante.
Facebook. Uau. Você vai com o pessoal no Google? Não, ele não faz portal, mas é só vida. Ah, é isso. Não vi na internet isso daí. Ah, eu ia fazer. Dá uma solução aí que a esposa, né? Ah, uma vez eu lembro que fizeram, botaram no plástico, no paninho, tipo para passar o pano. Aí passaram e deixaram no plástico. Cadê o que é que vocês fazem? O nome da tua classe é Gato Classe, né? Tu está tentando criar um gato, né? Por isso que não funciona, porque os nomes são diferentes. Você vai usar esse nome, colocar Gato Classe, entendeu? E se eu não der entidade, tu está tentando criar. Esse é o nome da variável, da classe. Agora vai ensinar. Aqui ele está chamando o nome M-O-M-L. Acho que salve aí, aqui está um plano cerrado, está um plano se acumular. Agora tem que ler os erros, cara. Tem que ler os erros, a maioria dos erros vão te dizer, ó, os erros da ideia vão te dizer o que é que está errando. Tem que se acostumar a ler os erros. Muito gasto. Esse está dizendo que você não está usando em palavra. Não sei se eu sei. Estou usando palavrinha, tá? Cadê que eu estava aqui? Para os meus ó, tem que ter também, vamos passar. Nossa. Salva aqui, pessoal. Está falando 1 menor que 10. 1 menor que 10. Era para ser I menor que 10, né? Exato. Isso. Salva aí. Vou colocar ali no botãozinho de seguir. This one, deve ter
não consegue executar. Já a gente está mais comunicado lá no país. Ok, pessoal, vou fazer chamada. E o gato de vocês fora fazer truque, tomar banho? O gato tomou banho, é o mais especial de todos. E aí, que o gato estava perdido, eu tirei nada. Conversa. Isso. Isso daí é para marcar os arquivos que nós não queremos que subam. Por exemplo, arquivos que são gerados pela Eclipse, carregados dentro de arquivos. Então, quando você cria um projeto Eclipse, já cria essa marcação dizendo quais os arquivos ele deve ignorar e não deve subir para o GitHub. Entendeu? Abrir ele, por exemplo. Exato, abrir. Ele diz o seguinte: não quero. Foi o que fez? Não tem nada dele. Não, não é isso. Não, esse é o nome do teu projeto. Não, tudo bem. É aquele que você cria. No caso da NetBeans, né? Estou usando. No caso da NetBeans, você cria. Aí coloca todos os arquivos. Aí no caso Tudo bem. Então, pessoal, o que é esperado de vocês para essa semana? Então, essa semana a gente vai trabalhar com uma classe só, ok? Então, criar método, criar variável, manipular variável, aprender a dar os prints, se acostumar com a linguagem. Então, é a expectativa para essa semana, porque aí, aos pouquinhos, a gente vai colocando coisas novas. Aí, daqui a pouco, a gente vai ter 2 classes, 3 classes, 4 classes. Então, vocês têm esse tempo para fazerem isso e esse jogo e essa brincadeira bem muito, tá certo? Para se acostumarem com a linguagem.
Então eu vou mandar o meu gato pro repositório. Então, amanhã eu vou fazer a contagem das coisas que foram pedidas. Por exemplo, a gente pediu para ler a apostila, não foi? Cadê? Ok, ó. Ler a apostila capítulos 1, 2 e 3 para a semana que vem. Assistir o primeiro vídeo, é um videozinho, acho que uns 5, 10 minutos, só para 30 minutos. Sério, isso tudinho? Ah, é bom que vocês aprenderam lá, né? Já souberam daqui. Rolar o Hello World, instalar o Java, instalar o Git. Colocaram a foto de vocês no S3? Yes. Colocaram o e-mail e o repositório? Vão lá na planilha de notas e coloquem o e-mail e o repositório de vocês. Tá certo? E aí os códigos que vocês forem criando, né? Por exemplo, esse daí do gato e todos os outros que vocês forem criando para estudar, conforme vocês vão lendo a apostila ou testando algumas coisas, vocês já colocam dentro do repositório, certo? Para ficar lá organizadozinho, para quando eu for olhar amanhã, primeira olhada para já ganhar os pontos de vocês. Os pontos para começar o semestre, bota para lascar. Eu, daqui? Eu não de Quixadá não, eu sou de Fortalezense. Não sei. Eu falo assim? Não, só quando eu quero, né? É só para fazer um charme de vez em quando. Pois vamos logo fazer esse negócio. Git add, git commit, mens m, primeiro gato morto do semestre. Cena PK. Eu amo gatos, do fundo do meu coração. Ok, meu... a chamada. Ih, peraí. Eu acho que eu esqueci gravando.